Olá pessoal, vamos para mais uma aula no nosso canal Universidade da Elétrica. Essa aula visa mostrar para vocês como vocês podem elaborar as inspeções elétricas, fazendo a classificação das anomalias conforme a gravidade, a urgência e a tendência. Isso vai facilitar a identificação das patologias e a classificação no tocante aos riscos, utilizando a metodologia GUT. Bom, então vamos à nossa continuidade da aula. Eu peguei para vocês a norma do IBAP. Segundo o IBAP, ele tem normas de inspeção predial. O IBAP é um Instituto Brasileiro de Avaliações de Perícias e Engenharia. Não é? Esse instituto existe no Brasil todo. Então, eles fazem a classificação das anomalias, né, nas construções, nas edificações. Eles classificam em 3 níveis as anomalias e nós vamos utilizar para a elaboração das inspeções elétricas. A primeira anomalia é crítica. Vamos representar pela letra C. Anomalia é uma não conformidade encontrada nas instalações elétricas. Então, ela pode ser crítica, regular e mínima. Anomalia mínima. O critério de crítica, segundo o IBAP, né? Esse critério de crítica, ele tem um impacto irrecuperável. Então, veja bem. Então, você classifica a anomalia, se ela é crítica, isso significa que o impacto que vai ocorrer ele é irrecuperável. Não é? Se a sua anomalia é regular, o impacto ele é parcialmente recuperável. Se a anomalia é mínima, segundo o critério do IBAP, o impacto é recuperável. Então, pessoal, através da norma de inspeção predial do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Perícias e Avaliações de Engenharia, a classificação das anomalias segue esses critérios aqui, definidos, inclusive, nessa tabela. Bom, e o que são os impactos irrecuperáveis? São aqueles impactos que provocam danos contra a saúde e a segurança das pessoas e ao meio ambiente. Provocam perda excessiva de desempenho, causando possíveis paralisações, aumento de custos, comprometimento sensível de vida útil e desvalorização acentuada do imóvel em função daquela anomalia crítica que é irrecuperável. Né? A crítica ela provoca impactos irrecuperáveis, é o que está definido aqui, segundo o IBAP. Os impactos parcialmente recuperáveis, eles provocam perda de funcionalidade, então eles provocam perda de funcionalidade sem prejuízo à operação direta de sistemas, né? Então, o percentual pontual do desempenho, né? Então, você tem aqui deterioração precoce e pequena desvalorização. Os impactos recuperáveis são os impactos que provocam pequenos prejuízos. Então, eles provocam pequenos prejuízos à estética ou atividades programáveis e planejáveis, sem incidência ou sem probabilidade de ocorrência de risco expostos aqui nos impactos irrecuperáveis e parcialmente recuperáveis. Então, isto é definido pelo IBAP. Bom, as anomalias, elas são vícios de construção que podem ser divididas conforme eu mostro na tabela para vocês. O que é uma anomalia endógena?
é proveniente de vícios de projeto, materiais e execução. Exemplo, na hora que foi construído um condomínio, né, a seção do condutor deveria ser de 70 milímetros e foi colocado um condutor de 35 milímetros. Isso é uma anomalia endógena, está certo no projeto e a execução foi ocorrida de maneira indevida. Então, isso é uma anomalia endógena, é proveniente de vícios de projeto, materiais e execução. Anomalia exógena, ela é decorrente de danos causados por terceiros, né? Uma empresa vai fazer a instalação de um determinado assunto, um dispositivo, e provoca algum dano em um quadro elétrico, né? Aí, durante as vistorias, você identifica que foi ocorrido por uma anomalia exógena, né, que é decorrente de danos causados por terceiros. E depois, outra anomalia, são anomalias naturais, elas são oriundas de danos causados pela natureza. Um raio elétrico, uma descarga elétrica, uma descarga elétrica, né? São danos causados pela natureza. Né? Choveu e a água acumulou e, de repente, estourou uma tubulação, essa tubulação inundou um quadro elétrico, por exemplo. E anomalias funcionais são provenientes do uso inadequado, falta de manutenção, né? Falta de manutenção, displicência em realizar o processo gradual e seletivo da manutenção. Então, funcionais são provenientes de uso inadequado. Aí eu cito como exemplo a falta de manutenção, aperto nos parafusos dos quadros elétricos, por exemplo. Falta de manutenção no SPDA, falta de manutenção no sistema de detecção e combate a incêndio, né? Isso tudo, a falta de manutenção, ele entra como anomalias funcionais. Então, nós já temos os critérios crítico, né? Mínimo e regular. Agora a gente tem as anomalias endógenas, exógenas, naturais e funcionais, conforme estabelece essa tabela. Bom, definidas anomalias, então após a identificação das anomalias durante a sua inspeção elétrica predial, é necessário realizar o registro dessas anomalias e fazer uma classificação através da planilha de anomalias. A classificação das anomalias, nós vamos trabalhar em função do método GUT, né, que é a gravidade, em função da gravidade, da urgência e da tendência daquela anomalia. Então, quando a gente fala qual é a gravidade da anomalia, qual é a urgência em atender essa anomalia e qual é a tendência né? Isso, na verdade, o IBAP fez uma adaptação do método GUT de Kepner e Loi, né, para as inspeções prediais, não tocante, no nosso caso, para as inspeções elétricas prediais. Bom, e como que define essa anomalia em função da gravidade, da urgência e da tendência? Cada anomalia, aqui eu tenho o grau da anomalia, eu tenho a gravidade, eu tenho a urgência, eu tenho a tendência e eu tenho o peso dessas variáveis. O grau, um grau total, a gravidade. Se o grau é total, a gravidade, ela implica em perda de vida humana do meio ambiente ou do próprio edifício. Então, aquela anomalia vai provocar ou perda de vidas humanas, deterioração do ambiente ou até mesmo, né, deterioração do próprio edifício ou perda do próprio edifício. A urgência, quando o grau é alto, aqui está a gravidade, vai incluir perda de vida humana, por exemplo.
a urgência, evento em ocorrência ou atendimento imediato. Então, qual é a urgência? Ó, tem que fazer um atendimento imediato. A tendência, qual é a tendência para o grau total? Evolução imediata. Qual é o peso para isso definido pelo modelo Guth? 10. Quando o grau é alto, daquela anomalia é alto, então ele vai provocar ferimentos em pessoas, danos ao meio ambiente ou ao edifício. Aí, no caso da urgência, evento prestes a ocorrer. Então, aqui em cima o evento já é em ocorrência. Aqui o evento prestes a ocorrer ou atendimento em curto prazo. A tendência em evolução, ela pode evoluir em curto prazo. O peso dado é peso 8. Agora, anomalia média, desconfortos, deterioração do meio ambiente ou do próprio edifício. É um evento prognosticado para breve ou atendimento em um prazo médio, né? Então, a urgência, atendimento em um prazo médio. A evolução da tendência, evolução em prazo médio. Qual é o peso? Peso 6. O grau de baixa, de anomalia baixa, são pequenos incômodos na edificação, ou seja, nas instalações elétricas. É um evento prognosticado para adiante ou atendimento em longo prazo. Então, urgência, atendimento em longo prazo. Aqui, médio prazo. Aqui, em curto prazo. É atendimento aqui imediato, né? Evolução em longo prazo, o peso é o peso 3. Né? Grau da anomalia, não tem nenhum grau da anomalia, nenhuma gravidade. Evento imprevisto, não vai evoluir. O peso não é 0, o peso é 1. Então, essa tabela é a tabela Guth, onde, através dos pesos, vamos classificar, identificar as anomalias no sistema elétrico. Bom, então atribui-se pesos para cada situação nas 3 funções: função de gravidade, função de urgência e função de tendência. Tendência, atendimento imediato, por exemplo. E a pontuação final daquele evento, ela é obtida pelo produto dos pesos da gravidade, da urgência e da tendência. Qual é a pontuação final? É o produto do peso da gravidade vezes o peso da urgência vezes o peso da tendência. O método Guth, a prioridade será em ordem decrescente, ou seja, o primeiro que será atendido é o evento de maior pontuação. Então, quando você termina suas inspeções elétricas, você vai definir a prioridade. O que é prioritário? Olha, prioritário é arrumar aquele quadro ali. Mas como que se dá essa prioridade? Estou passando para vocês através da pontuação. Será aquele que apresentar maior pontuação deve ser atendido em primeiro plano. Não é? Agora eu vou trazer alguns exemplos aplicando essa metodologia Guth da gravidade, da urgência e da tendência. Então, veja vocês, eu tenho aí um quadro elétrico onde eu fiz as inspeções. A IPT Engenharia fez algumas inspeções e eu trago nesse quadro o seguinte detalhe. Eu observei, nós fizemos testes, né? Aqui, pessoal, é só uma metodologia. Os ensaios, né? Termografia, ensaio de queda de tensão, ensaio de continuidade dos condutores, isso tudo continua sendo realizado. O que eu estou apresentando é uma metodologia para que vocês possam classificar as anomalias e dar atendimento àquilo que for prioritário. Nesse quadro elétrico, o DR não funciona, ou seja, fizemos uma inspeção em um condomínio com 5 anos de construção, vencendo os 5 anos, e observamos que o DR não funciona. Por que o DR não funciona? Visualmente, ele estava desconectado. Observamos que todas as tomadas estavam sem o condutor de terra. Então, aqui embaixo eu coloco o que foi encontrado. Encontramos tomadas elétricas sem condutor de proteção,
DR não conectada adequadamente, derivação incorreta no disjuntor geral. Aqui tem o disjuntor geral e foi extraído um outro circuito trifásico após esse disjuntor, ó, sem fazer a conexão no barramento. Foi conectado aqui direto, onde eu coloquei em vermelho. Então, a gente tem que recomendar. Os ensaios, eles foram realizados conforme a NBR 5410. Né? Agora, nós vamos ter que classificar as anomalias, dar o peso da gravidade, da urgência e da tendência, que eu vou mostrar agora para vocês como nós fazemos isso. Primeiramente, aqui qual é a anomalia encontrada? Sistema de proteção contra choque elétrico não funciona e tomada sem condutor PE, assim como o disjuntor, né, tem uma conexão direta nele sem passar pelo barramento, que eu mostrei anteriormente. Qual o grau de risco? Bom, pessoal, aqui vai muito do sentimento de vocês. Por que eu coloquei crítico? Toda vez que a gente tem um risco iminente de choque elétrico, ou seja, ausência de DR, já se torna uma situação crítica, porque a norma NBR 5410, ela exige a instalação do DR, ainda mais em condomínio. Esse quadro é o quadro pertencente à área comum do condomínio. Imagina uma pessoa toca numa tomada, uma criança toca numa tomada e o DR não atua. Então, eu classifiquei como crítico, tá? Então, é uma anomalia crítica. Qual o grau de risco? Crítico. Então, a gente classificou lá antes, crítico, médio, mínimo e nenhum. Agora, vamos definir a anomalia. Essa anomalia, ela é endógena. Por que ela é endógena? Ela é de responsabilidade da construtora. Por quê? Teve erro durante a execução. Então, já definimos o grau de risco e agora definimos a anomalia. Agora, vamos colocar isso na matriz CUT, onde eu tenho a gravidade, a urgência, a tendência, né? E a média final, que é o produto dos pesos. Então, a gravidade eu coloquei peso 8, ou seja, atendimento, né, rápido, né? Não é atendimento na hora, atendimento um prazo curto. Então, coloquei o peso 8, não é? E aqui a urgência, peso 8, a tendência, peso 8. Qual é a média? É o produto. Então, a minha média deu 512. Abaixo da tabela, vem as recomendações que vocês colocam. Olha, refazer a instalação elétrica do DR, conforme a 5410, refazer as ligações de terra em todos os circuitos ambientes, levantados acima, pois os mesmos estão sem pino de terra, refazer a ligação elétrica que está conectada no disjuntor, conforme estabelecido pela norma, fazer uma conexão via disjuntor, via barramento. Então, veja que eu usei a tabela lá onde tem os pesos e classifiquei esse tipo de anomalia, cuja média final, o peso foi 512. Vamos para o segundo exemplo. É um exemplo, eu trouxe dois exemplos, um que está médio, né? Está alto, né? A gravidade é alta, né? O anterior a gravidade era alta, aqui a gravidade é crítica, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, quadro desorganizado. Então, todo o quadro aqui está desorganizado, tem sinais de aquecimento, tem condutor aqui com seção inferior à capacidade de corrente. Então, tem um disjuntor aqui, esse disjuntor de 80 amperes com um condutor de 6 milímetros quadrados, está errado, né? Vai pegar fogo nessa instalação. Contator, nós temos um contator em estágio avançado. Aqui, olha, o contator está derretendo por sobrecarga. Não é? Então, o que eu coloquei? Encontramos disjuntor 80 amperes com fiação de 6 milímetros. Condutor está chegando a 290 graus. Tiramos a termografia, que eu vou mostrar logo em seguida. Contator com terminal de conexão derretido, né? Quadro totalmente desorganizados. Os ensaios que nós realizamos são ensaios conforme a 5410 de 2004. Veja que essa situação eu vou classificar ela como crítica.
Então, qual é o grau de risco que eu classifiquei? O que eu coloquei anomalia? Sobrecarga nos condutores e contator. Então, o que eu coloquei? O risco, grau de risco crítico. Anomalia, aqui não é endógena, nem exógena, nem natural. É devido à falta de manutenção. Por quê? Porque esse quadro elétrico não existia durante a entrega da obra do condomínio, né, para os moradores. Então, não existia. Isso foi construído pelo condomínio. Então, observamos a necessidade de manutenção. Não foi vista a manutenção. Então, eu classifiquei a anomalia como funcional, falta de manutenção. Falta de manutenção e erro na execução. Porém, não foi feito pela construtora no ato da entrega, né, da edificação. E sim, o condomínio, após o síndico solicitou a instalação do sistema de aquecimento da piscina, né, que foi instalado pelo condomínio. Então, falta de manutenção. Vamos à gravidade. Bom, eu botei o peso mais alto para a gravidade e o peso mais alto para a urgência. Eu tenho que atender isso com urgência. A tendência, eu coloquei tendência a peso 8. Multiplicando os valores gravidade, urgência e tendência, eu tenho peso com média 800. Então, o outro foi 512 e esse foi 800. Qual que eu tenho que atender primeiro? Obviamente, essa anomalia deve ser atendida primeiro. E aqui embaixo as recomendações. Fazer um projeto elétrico com dimensionamento adequado dos disjuntores e contatores, conforme estabelece a NBR 5410, substituir os condutores em função da sua capacidade, substituir os disjuntores conforme sua capacidade e fazer o que a gente chama de retrofit desse quadro elétrico, conforme estabelece a NBR 5410. Então, pessoal, dessa forma, vocês conseguem classificar em função da gravidade, urgência e da tendência e dizer para o seu cliente o que deve ser tratado primeiro, de forma decrescente. Aqui só vai mostrar um ensaio que foi feito para justificar a temperatura, né? 219 graus lá no seu contator, né? Está quase derretendo o contator, podendo botar fogo na edificação, né? Nesse quadro e pode alastrar, né, um incêndio. Então, por isso que foi colocado crítico, a urgência com peso 10, a criticidade, a urgência, né, 10, também o peso máximo tem que ser atendido de forma mais rápida possível. Bom, a bibliografia utilizada foi o livro do Kepner, é o Administrador Racional, da editora Atlas, de 1981, a norma de inspeção predial nacional do IBAP, de 2012, a NBR 5410 e a 14136, que é plug e tomadas. Então, dessa forma, a gente encerra essa aula onde eu dei a visão para vocês como classificar as anomalias, como você faz a inspeção e coloca lá de forma adequada em nível de engenharia. Obrigado e um abraço a todos.